Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com nossos informativos da Quinta Sem Lei. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre umas dúvidas que me perguntaram sobre repetidores de sinal. Algumas pessoas me perguntam, né? É melhor um repetidor ou pôr outro roteador? Então eu resolvi fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre isso. Não dá para explicar tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Existem frequências N, B, G, mas é uma tranqueira brava. Então eu vou cortar essa parte. Eu vou direto ao que interessa e o mais fácil de entender. Por exemplo, como funciona o sinal de Wi-Fi? Atualmente a gente tem dois tipos de frequência que a gente usa. A frequência 2.4 GHz e a frequência 5.0. Tá? A 5.0 é a mais nova, os equipamentos celulares, né? Notebooks, já os equipamentos mais novos trabalham com ela. Ela é mais forte, a alcance é maior, é mais limpa, então legal. E a 2.4 é mais antiga, mas funciona com a maravilha. Trabalhamos com ela numa boa, tá? E a proposta seria o seguinte: inclusive a 2.4, viu, para quem não sabe, foi uma mulher que criou essa frequência, uma atriz de Hollywood que desenvolveu essa frequência 2.4. Eu vou botar aqui na descrição aqui embaixo para vocês verem sobre a matéria, muito interessante, tá? Uma atriz de Hollywood que criou essa frequência 2.4. Agora 2.5 não sei. Só pode ser um ator, né? Para os dois ficar na briga. Bom, vamos lá. Então, como funciona? Me perguntaram, é melhor botar outro roteador ou um repetidor de sinal? Depende de cada situação. Aí um chegou para mim e me perguntou, é melhor eu comprar um roteador daqueles de 500 mil antenas? Depende da situação. Por quê? Quanto mais antena, mais irradia sinal, sem problema. Mas aí a gente tem aquele problema. Por exemplo, eu tenho o ponto A ligando o ponto B. Então no meio dos dois a gente tem um obstáculo, né? Por exemplo, a gente tem um quarto de um lado, outro quarto do outro, e no meio a gente tem uma cozinha azulejada do chão até no teto, ou com porcelana do chão até no teto, né? Então o que acontece? Isso é um grande obstáculo. Eu já vi casos de o sinal de wireless atravessar aquelas paredes gigantes, mas não atravessa uma paredezinha de blindex, um vidrozinho de blindex pertinho. Não atravessa uma parede com espelho, não atravessa uma parede de madeira, que são obstáculos muito bravos para o sistema de radiofrequência. Principalmente o seguinte, a gente tem a antena do roteador ou a antena do Wi-Fi. Então ela irradia sinal dessa forma. Então, se eu tenho, por exemplo, uma porcelana aqui, ó, tá aqui, ó, né? Isso é uma maravilha para apagar sinal também. Então a gente está com ele do lado de cá. Então aonde o sinal está irradiando, vai do lado de cá, vai ter a barreira e não vai funcionar, não vai mesmo. Então vai chegar fraquinho do outro lado. Nesse caso eu costumo usar um repetidor de sinal atrás dessa parede para ele pegar o sinal daqui da frente e amplificar ele mais para colocar mais forte. Aí é aquela, o repetidor de sinal atrapalha a minha internet, diminui. O repetidor de sinal aumenta a minha internet? Não atrapalha e não aumenta. Não faz diferença. O que ele vai fazer é amplificar o sinal. Por exemplo, se no ponto A até o ponto B, a sua internet vai do ponto A até o ponto B, digamos 10 metros de distância, se você colocar um repetidor de sinal nessa faixa, né, entre esses 10 metros, você vai amplificar o sinal mais para frente, né? Em campo aberto, que é difícil a gente conseguir isso, né? Só no meio do mato, mesmo assim tem árvore para trabalhar. Então o que acontece? Em campo aberto, fala-se, né, que os roteadores vão até 100, 300, 400, 500 metros. Existe até os de 1 watt de potência aí, que vão até mais, dizem que vai até 1 quilômetro. Mas em campo aberto, do lado de fora, se tem uma parede, se tem uma pessoa, se tem alguma coisa obstruindo na frente, então já cortem muito pela metade. Então eu já fiz situações assim em um hotel, que eu fui mexer nesse hotel fazenda, eu dei a consultoria e fiz a rede para eles. Eu coloquei o roteador, estava na recepção, da recepção até uma quadra
dava sinal tranquilo. Aí eu pus um repetidor nessa quadra e dessa quadra eu triangulei o hotel, onde fica os chalés e tudo. Eu estou colocando repetidores, fazendo pontes entre eles. Então eu consegui cobrir toda a área do hotel fazenda só com repetidores sem fio. Então não gastou cabeamento, não teve problema e funciona tudo uma maravilha até hoje. Então, nesse caso, o repetidor resolveu. Agora, o roteador, você pode sim puxar cabo, pôr outro roteador do lado de lá, pôr outro roteador, você vai ligando. Mas a lógica seria usar a mesma rede, expandindo tudo. E o roteador acaba que ele tem uma limitação, né? Então, e o repetidor não, o repetidor ele é um amplificador de sinal. Então, interessante seria o repetidor mesmo. Então, fica a dica aí, tá? Por exemplo, você tem um caso de um cliente meu, a construção é antiga e o molden só consegue ficar de um lado da casa, no apartamento. O resto tudo não consegue levar cabo para lá, teria que ser tudo externo, vai ficar muito feio os cabeamentos. Então o que a gente fez? Eu coloquei repetidores, esparramei repetidor para casa fora lá, que a casa é muito grande. Então a gente esparramou o repetidor e consegui cobrir toda a área sem problema nenhum. Ele vai repetindo sinal lá dentro e tem sinal para todo lado. Então não significa também que você tem que usar vários, não. É de acordo com a sua necessidade lá. Você coloca um, vê. E outra, as pessoas acham que é só pegar o repetidor, ligar na tomada e pronto. Não é assim. Você tem que pegar o repetidor e você tem que configurar ele com a sua rede. Por quê? Primeiro ele tem que saber que rede que ele vai repetir. Pronto. Segundo, tem que configurar ele com a senha da sua rede para ele poder entrar na rede e jogar a rede para frente. Então, todo repetidor tem um manualzinho, tem alguns repetidores que já são automáticos. Você chega lá no seu modem, aperta lá o botãozinho da UPS, aperta o dele também, os dois comunicam entre si e já se configura automático. Mas alguns não, alguns tem que programar na mão mesmo. Então, o manual tem, né, no site do fabricante. Outro mito que as pessoas falam, né? Normalmente eu tenho que comprar o repetidor da mesma marca do roteador. Não precisa. Pode ser, o repetidor ele é universal, então ele repete qualquer frequência, ele é programado para isso. Mas eu prefiro usar sempre os repetidores da mesma marca do roteador, porque aí eles trabalham com a mesma, vamos colocar assim, os mesmos recursos, né, do fabricante. Eles conseguem trabalhar numa boa. Mas não é necessário, tá? Você pode usar qualquer marca. Você tem lá de uma marca e tem outro de outro, ou um nacional, um importado, tanto faz, funciona perfeito, sem problema nenhum. Então, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo hoje, tá? Mas eu quero agradecer a todos. Não esqueçam de passar aí nos parceiros aqui, né? Nos amigos aqui. Dá uma visitinha no site deles lá, é muito bacana, vocês vão gostar, tem muita coisa bacana aí, tá? Dá um passeio por lá. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Ótimo feriado para todos nós aqui, tá? Hoje é quinta-feira, amanhã já é feriado. Então, ótima sexta-feira de amanhã, né? Muito obrigado mesmo, estou muito satisfeito com todos. Muito obrigado e fiquem com Deus.